A informação de última hora do Fred Blatt, que é o correspondente da CNN no Irã, é que o governo iraniano deve se pronunciar oficialmente daqui a pouco. Mas o que ele disse, que pelo menos na televisão estatal iraniana, a informação é de que os ataques foram destrutivos e bem-sucedidos. Por incrível que pareça, o Brasil conseguiu se envolver na guerra através do governo Lula. Nós vamos mostrar aqui com fatos, com fontes, porque é brincadeira, pessoal. Quando parece que não dá para piorar esse desgoverno, agora o governo Trump está descobrindo a ligação do Brasil com o Irã e isso vai trazer sérias consequências para nós. Nós vamos mostrar isso aqui. E olha só, o Irã atacou as bases militares dos Estados Unidos e agora você vai saber como está a situação e quais são os próximos passos a partir daqui. Nós vamos mostrar aqui um pronunciamento que o presidente de Israel, ali, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu e falou sobre esse ataque aí do Irã. E também nós vamos mostrar aqui agora, pessoal, quais as consequências que podem chegar aqui no Brasil. Por quê? Por incrível que pareça, o Brasil conseguiu, através do governo Lula, se envolver nessa guerra. Olha só que absurdo. Nós vamos mostrar aqui. Isso é sério, pessoal. Nós vamos mostrar com fatos aqui e vamos mostrar as fontes. Quem vai trazer para nós é o deputado Gustavo Gayer. Preste atenção na explicação que ele vai trazer e em seguida, logo em seguida, bem rapidinho, o pronunciamento do Benjamin Netanyahu falando sobre esse ataque do Irã e os próximos passos de Israel e Estados Unidos. Confira. Eu sei que é muita coisa acontecendo simultaneamente, é muita informação, mas em alguns minutos eu acho que eu consigo te explicar exatamente o que está acontecendo, esse conflito Israel e Irã, tá? Quando veio aquele ataque do Hamas contra Israel, aquela abominação terrorista, né, aquele ataque demoníaco, Israel começou, obviamente, a revidar, a atacar o Hamas, mas começou também a estudar e analisar de onde que vem o dinheiro que financia os grupos terroristas do mundo hoje. E tem vários grupos terroristas. Tem Hamas, Hezbollah, Houthis, Jihad Islâmica. Quem financia todas essas pessoas? E eles foram fazendo uma investigação e descobriram que a maioria do financiamento, armamento, né, estrutura para os grupos terroristas do mundo hoje vem do Irã. Aí eu vou te explicar por quê. Em 1979, até 1979, Irã era um país livre. As mulheres podiam estudar, ir na faculdade, elas não precisavam cobrir a cara com burca, com véu. Só que aí o grupo terrorista lá daquele país tomou o poder, deu um golpe e tomou o poder. E esse grupo terrorista passou a se chamar de governo. Mas não se engane, é um grupo terrorista. E desde então o Irã vem vivendo uma ditadura, né? Uma ditadura do fundamentalismo islâmico, que oprime a sua própria população. E essa população, ela está prisioneira ali dentro, eles querem viver livres desse governo. Só que eles matam qualquer um que fale alto demais contra eles. Então, Israel começou a analisar de onde que vinham os financiamentos, que é o follow the money, né? Siga o dinheiro, e entenderam que fica em Irã. Irã está há décadas tentando produzir bomba atômica e o objetivo da bomba atômica é distribuir para os seus grupos terroristas, que eles possam destruir os seus inimigos, que são Israel e Estados Unidos. Os maiores inimigos do Irã, que eles odeiam, eles chamam os Estados Unidos de governo Satã, né? País Satã, o grande Satã. Então eles querem construir bombas atômicas para usar de forma terrorista contra Estados Unidos e Israel. E eles estavam com um programa de armas nucleares e enriquecimento de urânio bem avançado. Inclusive, parece que o Brasil está envolvido nisso daí. Vai dar merda. Aí chegou o problema. Israel descobriu que haviam 3 pontos de produção de bomba atômica de enriquecimento de urânio que estavam muito bem protegidas underground, debaixo da terra, a dezenas de metros debaixo da terra. Nenhum armamento do Irã conseguia alcançar essas estruturas. Nenhum. Apenas os Estados Unidos têm a bomba que consegue entrar lá. Israel pediu ajuda aos Estados Unidos ofereceu ajuda e foi lá e enviou com bombardeiros B-2, né, eles parecem uns morcegos assim. É uma bomba pesada que ela penetra o chão até 60 metros e chega até esses bunkers, né, esses locais onde o urânio está sendo enriquecido para a produção de bomba atômica. Lembrando que Israel já neutralizou quase que toda a força armada e controlou o espaço aéreo do Irã, que é um governo terrorista. Não se esqueça disso, tá? Donald Trump aceitou o desafio, ajudou Israel, foi lá e lançou a bomba. E depois ele fez esse discurso. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities
in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Exatamente. O principal estado patrocinador de terrorismo. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. E é interessante que é um país tão sanguinário, tão perverso, que nem os países vizinhos árabes, muçulmanos, defendem muito o Irã. Eles sabem que o Irã é um povo que enlouqueceu, o governo, não a população, tá? A população é prisioneira desse governo e querem se libertar. É como Coreia do Norte, tá? É a mesma coisa de Cuba. Só que toda vez que eles esboçam qualquer reação, eles são aniquilados, quartejados, apedrejados, enforcados e aí por diante. Tá, e aí qual que é a reação disso? O Irã, ele tá numa posição muito peculiar, que é o Estreito de Hormuz. Esse aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Aqui tá o Irã, vou mostrar aqui, ó. Só para você entenda isso aqui que vai afetar a nossa vida. Aqui tá o Irã, aqui tá Israel, no cantinho daqui, tá vendo? O Irã tá aqui. Aqui, olha, tudo, Afeganistão, grupo terrorista, Iraque tem grupo terrorista. Aqui é tanto terrorismo aqui, cara. E aqui chama o Golfo Persa, tá vendo aqui, ó, o Golfo Persa? Aqui fica Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes. Aqui fica uma das grandes áreas, portos de distribuição de petróleo para o mundo. Tá? O petróleo é extraído nessas áreas aqui, tá? E aí é enviado para os portos que tem aqui, ó. Esses portos que tem em Catar, tá vendo? Al-Jubail. E aí esses navios passam pelo estreito, esse estreito aqui, ó. Estreito de Hormuz. E daqui vão para o resto do mundo, tá? Daqui eles saem daqui e vão entregar petróleo para o resto do mundo. Olha onde que está o Irã. O Irã está bem aqui, ó. O que o Irã prometeu fazer? Irã prometeu que vai fechar esse estreito. Nenhum navio passará por aqui mais. Aí tem um problema. Só para você ter uma ideia, eu preparei aqui uma... Aqui, ó. Olha isso aqui. Olha como que é lá. Isso aí que você está vendo, essas setinhas vermelhas, isso são navios, tá? Saindo aqui, na maioria navios petroleiros, tá? Tá vendo? Olha só os portos aqui. Al-Jubail, Al-Qatar. Então, os navios, eles saem daqui, dessas regiões, e vão para o estreito. Bem aqui, ó. Vamos chegar no estreito agora. Aqui. Ó o estreito aqui, ó. Então, o estreito é como se fosse uma avenida de grande fluxo. Bem aqui, ó. É uma avenida de grande fluxo, onde os navios petrolíferos que distribuem petróleo para o mundo inteiro, 20% do petróleo do mundo passa aqui, galera. 20% do petróleo que é distribuído no mundo passa aqui, e quando chega aqui eles se espalham e vão para os seus destinos, né? Para levar o petróleo. Tá, por que eu estou mostrando isso? O Irã falou que vai fechar aquele estreito. E aí os Estados Unidos falou, se vocês fizerem isso, será um tremendo equívoco. Nós vamos sufocar vocês economicamente. Aí são as sanções. Impossibilitar qualquer país de ter negociação diplomática, visita com o Irã. E onde é que o Brasil entra nisso? Esse novo ditador do Irã, quando ele assumiu a ditadura, o Lula mandou o Alckmin lá. Foi um dos momentos mais vergonhosos do Brasil. Aquela foto do Alckmin do lado dos líderes de grupos terroristas. Líder de grupo terrorista. Houthis, Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica. E do lado está o Alckmin. O Brasil recebeu um navio de guerra do Irã que atracou aqui nos portos do nosso país, ninguém sabe para quê. Lula defende o enriquecimento de urânio do Irã e quer colocar o Irã dentro do BRICS. Então, assim, nós estamos numa situação tremendamente complicada, porque agora, aos olhos do mundo, o Brasil é parceiro do Estado terrorista do Irã. Olha, Hamas é fichinha. Hezbollah, Hamas é fichinha perto do que esse Estado terrorista do Irã faz. E o Brasil está lá envolvido no meio desse povo, graças ao Lula. Donald Trump
Avisou, que chegou perto do Irã, será inimigo do mundo ocidental, do mundo democrático. O que o Lula vai fazer nessa hora? Tá bom, para fechar o vídeo, você entendeu? O governo do Irã, os ditadores do Irã têm que ser derrubados. Tudo que a gente precisa fazer, que o Estado está tentando fazer, é enfraquecer esse regime ao ponto da população poder revidar e resgatar a sua nação. Tá bom? Falei que eu ia explicar rapidamente? Tá explicado. Tchau. Primeiro-ministro, depois do sucesso militar, o senhor vai concordar com o fim da guerra em Gaza em troca da libertação dos reféns? O presidente Trump disse que ele atacaria o Irã se o senhor concordasse com o fim da guerra em Gaza? E onde estão os 400 quilos de urânio enriquecido do Irã? O presidente Trump não impõe quaisquer condições. Essa não é a nossa natureza, não é a natureza da nossa relação. Nós falamos abertamente, falamos como amigos, verdadeiros amigos. E aí ele decidiu, e nós conversamos sobre essa decisão, ele decidiu agir contra o Irã para garantir que o Irã não tenha armas nucleares, que o Irã não tenha capacidade de enriquecimento de urânio. E eu confio nele, e eu acho que ele prova que é um grande amigo de Israel. Não tem outro igual. Ele é um grande líder, mas ele faz as decisões pela América. Eu sabia, sim, eu sabia antes, isso é natural, como ele sabia quando nós agiríamos. Você perguntou sobre o urânio enriquecido. Nós estamos seguindo isso de perto. Eu posso dizer que é um componente importante de um programa nuclear. Não é o único componente, não é um componente suficiente, mas é um componente importante. 10 dias atrás, poucas horas antes de dar partida na operação histórica contra o regime maligno do Irã, eu visitei o Muro das Lamentações e dessa vez de novo eu senti essa necessidade de me agasalhar num talit. Eu viajei rezando pelo sucesso dos nossos heróicos pilotos, nossos soldados, nossos excelentes comandantes, pela segurança do nosso país, pela paz com o nosso povo. Então eu escrevi num bilhete que eu coloquei entre as pedras do Muro das Lamentações, com os cães do universo, como com os leões da experiência. O leão se levanta, é o nome que eu dei à operação. E hoje, 10 dias depois, eu voltei ao Muro das Lamentações junto com a minha esposa e eu me enrolei novamente num talit. E eu tentei fazer uma oração de agradecimento, desejando sucesso contínuo. Também houve o anúncio de uma parceria inédita das últimas décadas com o presidente Trump. Nós trouxemos um trabalho em equipe e a cooperação entre os nossos países chegou ao mais alto nível, sem precedentes. O presidente Trump disse bem, nunca houve um trabalho em equipe como esse. Na abertura que eu coloquei hoje nos edifícios do Muro das Lamentações, eu escrevi: o povo de Israel está vivo. E eu disse lá no nosso lugar sagrado que nós continuaríamos a fazer tudo para garantir a eternidade de Israel. Vamos continuar a investir todos os nossos esforços nos 2 objetivos: eliminar a ameaça iraniana em prol do futuro dos nossos filhos e gerações futuras, e a destruição do Hamas, trazendo todos os reféns vivos e mortos para casa. 2 dias depois que a guerra começou, eu disse: nós vamos mudar a face do Oriente Médio. E é exatamente isso que estamos fazendo. Apesar de que ainda vão haver dias difíceis, com a ajuda de Deus, grandes dias virão. O repórter pergunta se ele pretende permitir a continuidade do Ayatollah no comando do Irã, se o presidente Trump está impedindo a sua eliminação e se, caso as instalações nucleares não tenham sido destruídas, haverá outro ataque, seja de Israel ou dos americanos. Não há dúvida de que esse é um regime que quer nos eliminar, quer eliminar nossa existência. Então, embarcamos nessa operação para eliminar as 2 ameaças, os fatos concretos da nossa existência, ameaça nuclear e ameaça balística. Estamos dando mais um passo para frente, um passo para atingir esses objetivos. Estamos quase terminados. Esse não é o fórum para detalhar todos os planos aqui, quais são os objetivos, quem é quem. Eu penso na guerra e digo isso aos poucos, menos palavras, mais ações
E eu não pretendo me desviar dessa regra também. Em relação a Fordo, eu acho que precisamos tirar o chapéu para o nosso grande amigo e parceiro, o presidente Trump, pelo excelente trabalho feito pelo Exército dos Estados Unidos e pela Força Aérea dos Estados Unidos. E nós saudamos a operação. Eles fizeram uma grande bagunça com a Fordo. Claro que vamos examinar as coisas com muito cuidado e, em qualquer caso, vamos garantir que não haja nenhuma ameaça. Vamos fazer o que for preciso com essas instalações nucleares para atingir as metas que estabelecemos e nós as alcançaremos. Israel está considerando dizer nos próximos dias que essa campanha terminou e completou seus objetivos. Independentemente de um acordo entre o Irã e os Estados Unidos, Israel vai anunciar uma política do tipo silêncio será respondido com silêncio. Nós estamos comprometidos em atingir as nossas metas. Acho que hoje as pessoas entendem o quanto eu falo sério quando eu digo essas coisas. Algumas pessoas parecem que pensavam que eram apenas palavras, apenas umas citações, ditados. Não. Estamos muito, muito focados, e eu estou muito focado em atingir objetivos. Quando nós alcançamos os objetivos, nós não vamos continuar nenhuma atividade além do mínimo que for necessário para obtê-los, mas vamos terminar. É muito cedo para dizer. Quando os objetivos forem alcançados, então a execução vai parar. Nós conseguimos muito agora, e com a ajuda do presidente Trump, estamos ainda mais perto de alcançar nossos objetivos. Nós estamos trazendo eles de volta, estamos removendo a ameaça e também há planos operacionais, informações que eu não posso dizer, mas que podem ser necessários para operações adicionais. Com o presidente Trump, vamos garantir que essa ameaça seja removida. Eu acho que a ação no Irã, estou certo de que a ação no Irã contribui para alcançar o objetivo que inclui Gaza. E também é claro o porquê, porque o Irã foi quem construiu esse eixo, o eixo do mal, do estrangulamento, do fogo e da morte que nos cerca. Sem o apoio, sem as fundações que são dadas pelo Irã, toda a estrutura já está entrando em colapso, é simples. Mesmo com pouco tempo já está travando, como aconteceu no Líbano. Você viu, nós batemos forte lá. No Líbano, nós nos atacamos e o regime sírio entrou em colapso. O eixo estava quebrado, como se tivesse chegado o fim deles. Eles pensaram que o Irã viria e o Irã não o salvou. Então, assim que essa coisa se infiltra, você começa a entrar nos rankings do Hamas, já num estágio... A leitura final vai demorar um pouco mais, mas não há dúvida de que as nossas grandes conquistas no Irã também contribuem para atingir nossos objetivos em Gaza. E eu estou comprometido a conseguir os dois. Eu acho que no que diz respeito a Gaza, essa guerra pode acabar amanhã. Poderia acabar hoje, se o Hamas se rendesse, depusesse as armas e libertasse os reféns. Acaba num momento. Eles se recusam a fazer isso. Eu acho que as nossas ações contra o Irã vão nos ajudar a agilizar isso tudo para a gente pensar. Gaza... A gente pode dar para Gaza um futuro diferente. Nós derrubamos o Hamas, a gente derruba um pouco, ele se recria, se rearma e continua a entregar miséria para o seu próprio povo. E depois miséria e morte para nós e para todos os outros ao redor deles. Então isso pode mudar, poderia mudar amanhã, mas eu tenho um plano para uma paz permanente e nós estamos preparados para começar negociações agora mesmo. Recebemos uma proposta de alguns intermediários, mas em resposta a essa proposta, eu respondi a resposta e eu estou esperando para receber uma resposta da resposta da resposta. Você consegue acompanhar? Nós estamos ativos nisso o tempo todo e eu espero que possamos ganhar essa plataforma através da qual nós teríamos basicamente 2 meses de cessar-fogo, metade dos reféns vivos e mortos, e então discutir a possibilidade de um cessar-fogo permanente. Essa é a linha que eu apresentaria nessas discussões. De qualquer forma, você deveria saber que os contatos continuam enquanto falamos. Obviamente, mesmo quando nos concentramos no Irã, nós nunca nos esquecemos de Gaza, nunca esquecemos dos reféns.
Pois é, pessoal, realmente essa situação ali no Oriente Médio não diz respeito ao povo brasileiro, mas o Lula, né, com essas alianças aí, né, e com esses embaraços com países sociocomunistas e ditaduras, ele acabou envolvendo o Brasil, colocando nessa história. Será mesmo que agora, ao descobrirem ali que aquele urânio, se for realmente aqui, saído aqui do Brasil, será que Israel e também os Estados Unidos vão criar uma bronca contra o Brasil? O Benjamin Netanyahu, há uma semana atrás, aproximadamente 10 dias, fez um pronunciamento forte contrário ao governo Lula, justamente por causa desse apoio ele ao Irã e aqueles grupos terroristas ali, Hamas, Hezbollah e outros mais, né? E aí, pessoal, a pergunta que fica é o seguinte: aonde que esse desgoverno está com a cabeça de nos colocar? O Brasil já tem problema demais para resolver do que entrar nesse tipo de guerra. Agora, uma coisa é certa, pessoal, uma coisa é certa. Estão falando que não, agora os Estados Unidos fez um ataque ali, o Irã revidou na mesma altura e está tudo certo, agora está tudo em paz. Só que não, porque tanto os Estados Unidos quanto Israel, eles só param a hora que eles terminam totalmente o trabalho ali, a missão. Então não tem essa de paz, promessa de paz. Eles vão até o final e você pode ter certeza, enquanto eles não prenderem quem tiver que prender, matar quem tiver que matar, os líderes ali, e eliminar qualquer chance ou expectativa de enriquecimento de urânio, eles não vão parar e não vão sossegar. Com certeza, o que a gente escuta na mídia, pessoal, é 10% da verdade, porque a verdade mesmo está por trás dos fatos. Isso a gente não fica sabendo. Por exemplo, só para você ter uma ideia, para terminar esse vídeo, o Donald Trump falou há 3 dias atrás, 3, 4 dias atrás, ele falou assim: eu vou pensar dentro de 2 semanas se eu vou atacar o Irã. Foi o que ele falou, se eu vou entrar na guerra, se eu vou participar disso. Vou pensar 2 semanas. Não deu 2 dias, ele foi lá e atacou o Irã. Ou seja, quando se trata de guerra, são estratégias militares, eles não vão vir à mídia e falar. Pode ter certeza, tudo que eles falarem na mídia, eles vão fazer o contrário. Isso é uma estratégia de guerra, porque tem vidas em jogo, vida de civis e vida também de militares. Todas as vidas importam, cada uma delas importam, não só de Israel e dos Estados Unidos, mas também aqueles civis e até militares ali do Irã. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha dessa situação. Será que o Irã tem direito, tem razão de estar enriquecendo o Irã ali e estar fazendo esse tipo de produto ali que pode futuramente ser usado numa terceira guerra mundial? Você acha que o Irã tem esse direito? E os Estados Unidos está certo de entrar nessa confusão, nessa briga aí, ou não? Deveria deixar o Israel lutar ali com o Irã e não se envolver nisso. O que você acha disso? Eu quero que você coloque o seu comentário aqui embaixo. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Se inscreva aqui, é totalmente gratuito e você vai ficar muito bem informado. Vamos ficando por aqui e até a próxima.